Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa do Departamento de Ensino, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas na classe de adultos da CPAD, valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Estamos já indo para a lição de número 7, que vai ser a lição que vai ser estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, e o título da lição é Ética Cristã e Doação de Órgãos. O texto áureo se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, e diz assim o texto bíblico: Conhecemos o amor nisto que ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E a verdade prática, a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Bem, eu e o professor Tony já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate, a nossa conversa, o nosso diálogo a respeito deste tema. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Pai do Senhor, amados telespectadores, você, aluno da Escola Dominical, amante da Escola Bíblica Dominical, é um prazer estar novamente aqui no programa EBD em Debate. Pai do Senhor, professor José Roberto, é uma felicidade estar aqui mais uma vez.
como os irmãos bem sabem, você acompanha a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando esse trimestre os valores cristãos e temas atuais, temas modernos, temas que questionam, né, sobre a vida, sobre a política, sobre a economia, enfim, e hoje doação de órgãos. E a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a doação de órgãos, vamos dar um conceito geral sobre a doação de órgãos. O segundo tópico, vamos falar sobre exemplos de doação na Bíblia, não doação de órgãos, mas de doação na Bíblia. E o segundo tópico da lição, doar órgãos é um ato de amor. Então vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, doação de órgãos, um conceito geral. Então, o que é uma doação de órgãos? A doação de órgãos é um transplante, é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de um órgão enfermo, e da remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Os órgãos, que tipo de órgãos que podem ser transportados? Pode ser ocasionar o transplante: coração, o fígado, o pâncreas, o rins, os pulmões e tipo de tecidos. Só a título de curiosidade, o transplante pode ocorrer tanto a pessoa falecida como a pessoa morta, a pessoa viva e a pessoa falecida. A pessoa viva, ela pode doar alguns órgãos, como um rim, como o fígado. Alguns órgãos podem ser doados. Já a pessoa falecida, todos os órgãos podem ser doados. E para que haja essa doação de órgãos, tem que haver o consentimento da família. Tem que haver o consentimento da família. Por mais que você queira doar os órgãos, mas a família tem que conceder. Então, a doação de órgãos é um ato de solidariedade cristã, é um ato de ajuda, é um ato de companheirismo, é um ato onde nós de empatia, onde nós nos colocamos na dor da pessoa que necessita de um órgão, que está enfermo. Para vocês terem uma ideia, em 2015, dados do Ministério da Saúde, 11 mil pessoas estavam na lista de espera de órgãos, espera de transplante, e foram confirmadas 36 mortes de pessoas aptas para doação de órgãos. Para você ter uma ideia, 11 mil estavam à espera, 36 mil morreram aptas para doar órgãos e não foi concedida a doação de órgãos, para você ver como falta essa conscientização das pessoas em doar órgãos. Nós como cristãos, defendemos a doação de órgãos, e esse programa, além de nós ensinarmos a palavra de Deus aqui, nós conscientizamos você para que seja um doador de órgãos. Também há o transplante de células-troncos, diante de células-troncos que é na medula óssea, células-tronco adulta, tem as células-tronco adultas e células-tronco embrionárias. Adultas, nós cristãos, nós não temos nenhum problema em apoiar, né? Porque essas células adultas podem ser tiradas da medula óssea, podem ser tiradas da pele, do sangue, é isso. Porém, as células-tronco embrionárias, nós como os cristãos, Igreja do Senhor, nós somos contrários, porque ela precisa, nessa retirada da célula-tronco embrionária, precisa a aniquilação, a morte do embrião, e isso nós somos totalmente em desacordo. Nós aprendemos na lição passada sobre aborto, que nós cremos que a vida inicia no momento da fecundação. Então, eliminar uma vida para salvar outra, isso nós não aceitamos, como no caso das pesquisas em células-troncos embrionárias. A Bíblia, ela apoia a doação de órgãos, apesar de não haver doação de órgãos
no Antigo e Novo Testamento, a doação de órgãos, é claro, o procedimento cirúrgico, ele é um evento medicinal do século XX, a década de 70 para cá, porém, o princípio da doação, esse sim é defendido pela Bíblia. Você vê lá em Atos 20, versículo 35, Paulo escreve: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa. É uma ação, a doação é uma ação desprovida de interesse de ordem pessoal, pastor Zé Roberto. Então, a Bíblia, apesar dela não é da contemporaneidade da Bíblia a doação de órgãos, porém o princípio da doação, o princípio da solidariedade, da empatia, isso sim é defendido pela Bíblia. É isso mesmo, professor Tony. E a gente percebe aí, como a gente já viu através desses dados, dessas informações aí, nós temos 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. E o professor Tony já mostrou alguns dados. Em 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2015. Então, é uma demonstração de que existe uma carência e que as pessoas, de fato, precisam se sensibilizar para essa realidade. E o que é preciso fazer? Desde já a gente dá um esclarecimento aqui: as pessoas precisam manifestar, inclusive manifestar para os seus familiares. As pessoas que têm pretensão de doar seus órgãos após morte, por exemplo, precisam expressar isso e dizer aos seus parentes, para que as pessoas saibam disso e possam tomar as devidas providências na hora do transplante. Então, se a pessoa nunca disse nada a respeito, fica completamente difícil a família se posicionar e não tem como salvar uma vida. Esta semana, professor Tony, nós tivemos aí um testemunho que nós tivemos a oportunidade de ouvir do professor Claudionor Corrêa de Andrade, ele manifestando a sua gratidão a Deus e as pessoas que doam órgãos, porque ele mesmo foi beneficiado. É um pastor nosso, comentarista da revista da Escola Bíblica Dominical, um defensor das questões éticas, e ele se posicionou a favor da doação de órgãos porque ele precisou de um caso de urgência, de transplante, foi atendido e, graças a isso, hoje ele está atuando de forma produtiva para a obra de Deus, para o reino de Deus. Então, nós já vimos aqui a definição de transplante, que o professor Tony já nos deu muito bem. Falamos aqui nesse ponto 1.2 sobre o conceito de doação na Bíblia. Então, a Bíblia, de fato, enfatiza a doação, Atos capítulo 20, versículo 35, bem mais aventurada coisa é dar do que receber. A pobre viúva doou na casa do Senhor todo o sustento que tinha, conforme lá está em Marcos capítulo 12, versículo 43. Nós temos o exemplo de Barnabé, que foi um homem que doou o filho da consolação, o nome Barnabé, né? Ele doou a sua propriedade, vendeu tudo, colocou aos pés da igreja. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Então, a excelência da doação deve ser motivo de inspiração para todos nós, para doar amplamente, inclusive a doação de órgãos. E Jesus ensinou: dai e ser-vos-á dado. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida.
E voltamos mais uma vez com o programa EBD em Debate. Estamos falando sobre a ética cristã e a doação de órgãos, que é a lição de número 7 desse trimestre de 2018.2. Falamos no bloco passado sobre o conceito de doação de órgãos, que é o transplante, um procedimento cirúrgico da remoção de um órgão enfermo por outro órgão saudável. Falamos sobre alguns órgãos que podem ser doados, vivo, a pessoa viva ou morta. A pessoa viva pode doar um rim, pode doar parte do fígado. Já a pessoa morta pode doar qualquer órgão, não é isso? E também falei no bloco passado que, e foi reforçado pelo professor José Roberto, que nós que queremos doar nossos órgãos, temos que manifestar esse desejo para os nossos familiares. Por mais que você queira ser um doador de órgãos, um doador dos seus órgãos, você tem que dizer isso para a família, porque a doação pós-morte só é feita com o consentimento da família. Por mais que você diga, mas só é concedida com o consentimento da família. E esse princípio de doar, de ajudar o próximo, é defendido pela Bíblia, porque a doação de órgãos é ajudar o próximo. Repito, Atos 20:35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, como disse o apóstolo Paulo. No tópico 1 e subtópico 3, que diz a doação de si mesmo, pertencemos a Deus. Nós doamos, nós somos constrangidos pelo Espírito Santo a nos doar porque somos cristãos, porque Cristo nos deu o exemplo de doação. O salmista Davi, ele no Salmo 116, versículo 12, ele faz uma seguinte pergunta, ele faz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então ele responde: tomarei o cálice da salvação. O que quer dizer isso? Que ele diz que está disposto a renunciar aos seus desejos, está disposto a renunciar o egoísmo em prol ao próximo. Doar órgãos é renunciar a si mesmo, é renunciar ao egoísmo, é renunciar ao egocentrismo em prol ao próximo. Indo para o segundo tópico da lição, exemplos de doação na Bíblia. Como falamos no bloco passado, o procedimento cirúrgico de doação de órgãos, ele é do século XX, ele é recente. Na contemporaneidade da Bíblia, não havia esse procedimento cirúrgico. Todavia, o princípio da doação é defendida nas Sagradas Escrituras. Um exemplo está no subtópico 1, o exemplo dos Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele expressa as suas dificuldades, as suas perseguições, né, isso, e principalmente uma possível enfermidade que ele tinha nos olhos. O apóstolo Paulo, ele tinha uma possível enfermidade nos olhos, tudo indica que cremos que essa enfermidade existia, e o apóstolo Paulo, ele diz que se possível fosse, os Gálatas estavam tão dispostos a ajudar Paulo, se possível fosse, arrancaria os seus olhos, professor José Roberto, para doar o apóstolo Paulo. Você vê como Paulo sentia o interesse de ajuda mútua dos irmãos de Gálatas, que o próprio apóstolo Paulo ele disse: olha, eu acredito, irmãos Gálatas, que se possível for, vocês arrancariam os seus olhos para doar. É uma demonstração, professor Tony, de desprendimento, de fato. Paulo, nós lemos lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz que orou 3 vezes pedindo para que um espinho que ele tinha na carne passasse, e a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós não sabemos explicitamente qual era esse espinho na carne de Paulo, mas a gente infere, a gente apreende pelo contexto geral do Novo Testamento que Paulo tinha uma enfermidade, que essa enfermidade ela causava efeitos
e incômodo para o apóstolo. Isso está lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 13. E como o professor Tony bem destacou, quando Paulo passou ali em uma das suas viagens missionárias, lá pela região da Galácia, Paulo expressa isso na epístola que ele escreveu aos Gálatas, que os irmãos dizem: olha, Paulo, o que é que nós podemos fazer para diminuir seu sofrimento, sua dor, sua enfermidade? Então, se foi algum problema de vista, como alguns estudiosos defendem, fica claro aí, porque Paulo diz que os irmãos, se preciso fosse, teriam doado os próprios olhos, teriam tirado os olhos deles e teriam doado para Paulo. Então fica aí, irmãos, um princípio, né? O professor Tony já foi muito feliz aqui nas declarações dele, quando diz que o transplante de órgãos é decorrente da medicina contemporânea, da medicina moderna. Então, nós não temos como encontrar passagens bíblicas no Antigo, no Novo Testamento, com doações de órgãos, ou falando especificamente sobre doações de órgãos. Nós não temos como encontrar passagens, porque é algo recente, mas o princípio ele permanece, o princípio ele é eterno. E nós temos aqui nessa orientação paulina, no contexto dessa passagem paulina, uma demonstração do valor de se doar órgãos. Aqui no ponto 2.2, nós temos também aqui o exemplo do desprendimento de Paulo. Então, o apóstolo dos gentios, Paulo, ele é uma pessoa que instiga os irmãos da igreja a serem generosos, a serem solidários. Então, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, aí nós vemos uma demonstração de Paulo de desprendimento. Então, é o que nós mais estamos precisando nos dias atuais, porque infelizmente as pessoas hoje estão numa cultura de, como dizia minha avó, venha a nós o vosso reino nada, né? Eu vi primeiro, ninguém tasca, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então nós precisamos ter um pouco mais de solidariedade, de desprendimento, de lembrar um pouco mais do próximo. E isso passa por uma cultura, uma visão de vida, lembrar que nós somos importantes na coletividade, não apenas para os nossos próprios interesses. Aí nós temos aqui Atos capítulo 20, versículo 24, o próprio Paulo ainda dizendo: mas eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele se doava em prol do Evangelho. Paulo recebeu uma revelação a respeito dos perigos que ele iria enfrentar, mas ele não desistiu da sua missão. Paulo, ele foi constrangido a sofrer por causa do Evangelho. Ele diz assim: mas ainda morri em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, esse desprendimento de Paulo deve inspirar todos nós para que nós tenhamos sensibilidade em relação ao próximo, nós nos doarmos, não apenas doar, mas nos doarmos, e nada mais concreto em termos de doação do que mostrar a disponibilidade de doar órgãos para as pessoas que carecem, manifestando isso expressamente para que as pessoas possam se beneficiar em momento oportuno. Bem, nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos para dar continuidade ao nosso debate. Are not the only
Voltamos com mais um bloco do programa EBD e Debate. E nesse bloco, iremos para o ponto da lição 2.3, a doação suprema de Cristo. Com o Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo de doação para nós, para o homem. Porque Ele despojou-se da sua glória e se fez homem, habitou entre nós, sendo nós imerecidos desse grande amor. Lá em João 10:18, o próprio Jesus diz: ninguém tira de mim a vida, mas eu de mim mesmo a dou. A própria atitude de Cristo em doar-se ao homem é o maior exemplo para nós. Nós estamos aqui defendendo o princípio da doação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, olha o verbo doar, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí fazemos uma ligação com 1ª Epístola de João 3,16, que diz: conhecemos o amor nisto, que ele quem? Cristo deu, olha o verbo novamente, doar, deu a sua vida por nós, homens, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, devemos dar a vida pelos irmãos. Cristo é o exemplo maior, incontestável, imensurável, né, de doação, de vida, de amor por nós. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo é o maior exemplo de doação. Paulo diz lá em Filipenses que ele se fez servo por nós, ele se fez servo. Então, e Cristo, ele é o exemplo de doação, é um exemplo de solidariedade, de reciprocidade, de ajuda, de auxílio, de amparo de Deus para o homem. E nós, como igreja do Senhor, devemos sim acompanhar, devemos sim praticar essa mesma obra, essa mesma solidariedade ensinada por Cristo. Indo para o tópico 3 da lição, doar órgãos é um ato de amor. Doar órgãos é um ato de amor. No primeiro ponto diz assim: o princípio da empatia e da solidariedade. Primeiro vamos explicar aqui o que é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você tentar, procurar sentir a dor do outro. Então a empatia, ela é importante para que nós, seja um princípio para que nós possamos doar, ser um doador de órgãos. Quando nós olhamos para a dor daquele que precisa de um órgão, aquele que tem um órgão enfermo e precisa de um órgão
saudável. Empatia é a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Isso vai totalmente, professor Zé Roberto, na contramão do egoísmo. Como você falou no outro bloco, né? Vivemos num mundo do egoísmo, não é isso? Um mundo do individualismo. Então, a doação de órgãos passa também por esse crivo, não é isso? Porque quando nós ensinamos sobre doação de órgãos, nós estamos combatendo esse egoísmo, combatendo esse individualismo. Lá em Provérbios 30, versículo 15, o sábio, ele escreve: o sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Isso. E o doador de órgãos, não pode ser assim. Doador de órgãos, ele deve sentir empatia, solidariedade pelo próximo, como diz aqui a lição, professor Zé Roberto. É isso mesmo, professor Tona, é isso mesmo. Inclusive, eu aproveito para fazer um esclarecimento no contexto da lição. Assim, algumas pessoas se perguntam a respeito da ressurreição, viu, professor Tona? Esse, inclusive, tem sido um dos grandes empecilhos para alguns evangélicos cristãos doarem os órgãos, porque vamos fazer aqui uma contextualização na passagem das Escrituras, nas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, são textos que Paulo fala que o corpo haverá de ressuscitar. E aí alguns irmãos ficam assim pensativos, não sei se eu posso doar meus órgãos, porque vai que na hora da ressurreição, onde é que vai estar meu rim, onde é que vai estar meu coração, meu fígado, né? Então, isso às vezes tem incitado algumas pessoas a não doarem os seus órgãos por causa dessas preocupações de ordem teológica. Deixa eu fazer um esclarecimento. O pastor Claudiano Corrêa de Andrade, que inclusive se beneficiou com a doação de órgãos, ele escreveu um livro chamado As Novas Fronteiras da Ética Cristã. E nesse livro ele faz uma defesa, uma belíssima defesa a respeito da doação de órgãos, e ele chama essa preocupação de infantilismo teológico. Quer dizer, é você ser muito infantil, irmãos. Deus, para ressuscitar uma pessoa, não depende de estar faltando um rim, de estar faltando um coração, de estar faltando um pulmão, coisa dessa natureza. Inclusive o pastor Claudionor, ele diz assim: na eternidade todos seremos perfeitos, como perfeitos são os santos anjos. Porquanto necessitamos de órgãos, tecidos, ossos e sangue em virtude de nossa fisiologia, esta, porém, é transitória, ou seja, nós precisamos desses órgãos agora, ninguém vai precisar desses órgãos na eternidade. É o que o apóstolo Paulo deixa bem patente. E ele cita 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, quando Paulo diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Portanto, a gente conclui dizendo que essa preocupação com a ressurreição não seja motivo para você se preocupar e questionar sobre a possibilidade de dar órgãos. Não pense nisso. O Deus que ressuscita, né, professor Tony, ele é poderoso para ressuscitar sem precisar. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque existe esse folclore, né, esse folclore teológico desse medo de estar no céu, né, isso, sem um órgão. E tem outros motivos também, eu queria rapidinho destacar aqui, professor Zé Roberto, porque muitas famílias não liberam a doação de órgãos, né, isso também eles acreditam. Primeiro, tem esse lado folclórico, né, isso, teológico, tem também, alguns acreditam que existe uma facção criminosa dentro dos hospitais, do Ministério da Saúde, que os médicos, eles dão um diagnóstico de que a pessoa está morta, né, isso, no objetivo de retirar os órgãos. Algumas famílias acreditam nisso. E em terceiro lugar é a falta de conhecimento.
né? A falta de conhecimento sobre doação de órgãos, né? Eles uns dizem, não, o corpo do meu ente, meu parente vai ficar deformado. Não fica deformado, é um procedimento cirúrgico como outro qualquer. Médicos capacitados que vão sim retirar o órgão, e o corpo do seu ente querido, do falecido ou da falecida, não vai ficar deformado, qualquer órgão que for retirado. É isso mesmo. Então, o que existe são muitos mitos em relação a esses assuntos, e que nenhum deles sirvam de entrave para se exercitar a generosidade e a solidariedade. Estamos concluindo mais um bloco, voltaremos em seguida. Voltamos com o último bloco do programa EBD e Debate. Estamos falando sobre a ética cristã e doações de órgãos. Já estamos aqui no terceiro ponto da lição. Doar órgãos é um ato de amor. Comentamos aqui um pouco o subtópico 1, o princípio da empatia e da solidariedade, que é imprescindível para quem quer doar órgãos. Mateus 7,18, Mateus registra as palavras de Jesus, quando ele diz: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Isso está tudo ligado à empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Talvez você hoje esteja gozando de saúde, você está gozando de saúde, você está bem fisicamente, mas quando nós olhamos para milhares e milhares de pessoas nesse Brasil que estão precisando, estão na fila de espera de um órgão, de transplante de órgão, então, quando nós olhamos para isso, então vem a empatia, vem um sentimento de amor, sentimento de dor no lugar do outro, e ficamos disponíveis, devemos ficar disponível a ser um doador de órgãos. Tudo que querer que os homens os faça, fazer vós também. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, desse paciente que está precisando de um órgão, estivesse no lugar dele, você não queria um órgão? Então, hoje você está precisando, graças a Deus. Mas manifeste para a sua família o desejo de ser um doador de órgãos. No subtópico 2,
o princípio do verdadeiro amor. Aqui falamos diversas vezes que a Bíblia defende esse princípio, o princípio do amor, o princípio da doação, o princípio da solidariedade, da reciprocidade, da ajuda, do auxílio, do amparo. Isso a Bíblia defende. E isso coaduna, isso está em harmonia com a doação de órgãos, porque amar a Deus e ao próximo é um princípio bíblico. Amar a Deus e ao próximo é um princípio bíblico. Então, quando você ama a Deus, você ama o próximo. Uma coisa não pode estar separada da outra. E quando se ama o próximo, estamos dispostos a se doar. E se caso for, até mesmo na doação de órgãos. Cristo ensinou que não existe maior amor do que este, que dá a sua vida ao próximo, como foi dito lá em 1 João 3,16. Quero repetir novamente esse versículo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a sua vida pelos irmãos. Então, querido telespectador, você aluno da Escola Bíblica Dominical, seja um doador de órgãos. Manifeste para a sua família que você quer ser um doador de órgãos. Isso é um princípio cristão. Diante dessa aula que está sendo dada aqui, como foi explicado, você não vai precisar desses órgãos no céu. É isso porque Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15 que aquilo que é corruptível se tornará em incorruptibilidade e aquilo que é mortal se tornará em imortalidade. Não vamos precisar, teremos nossos corpos transformados lá, então vai ser uma bênção. Então podemos sim doar sem medo, dentro de uma consciência cristã, podemos doar sim nossos órgãos para aqueles que estão precisando, professor Zé Roberto. É isso mesmo, professor Tony. E essa prática, ela se inicia, por exemplo, com a doação de sangue. Então, tem pessoas que têm a prática, né, costumeira de doar sangue. Então, há uma necessidade, uma carência real nas nossas instituições. Então, é importante, de fato, que as igrejas evangélicas se reúnam nesse sentido, que os crentes demonstrem generosidade a esse respeito e que o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical seja uma oportunidade, aqui já à guisa de conclusão, da gente destacar a importância da doação de órgãos, a doação de órgãos em vida ou depois de morto, e já ficou muito claro pelo que o professor Tony, pelo que nós falamos aqui ao longo da nossa aula, o quanto a doação de órgãos é um elevado gesto de amor. Então, que domingo nós tenhamos essa oportunidade de debater esse assunto e que também não fique o debate apenas nesse embate teológico a respeito do que é que vai acontecer com os órgãos depois da ressurreição, que evidentemente não vai se poder escapar desse tema, né, no próximo domingo, mas o mais importante, o objetivo central dessa lição é causar um despertamento nos crentes, os cristãos evangélicos, nas classes da Escola Bíblica Dominical, em relação do valor de doar e de doar órgãos. Então, o ser humano, evidentemente, o comentarista encerra a sua lição dizendo assim que o ser humano não pode ser coisificado. Aqui, evidentemente, nós não estamos coisificando o ser humano, muito pelo contrário. O ato de doar é uma demonstração da dignidade humana. Nós temos defendido ao longo deste trimestre, nas várias lições que nós já abordamos, sobre a dignidade da vida humana. E a pessoa que está enferma é alguém carente, necessitado dos cuidados também, do amor, de generosidade, de solidariedade. Então é importante que nós, os cristãos evangélicos, estejamos imbuídos desse sentimento e que sejamos divulgadores, né? Eu já vi vários exemplos aí de igrejas evangélicas, por exemplo, que se organizam e vão até alguns locais onde se coletam sangue. Então ali os irmãos se identificam como de uma determinada igreja evangélica
e fazem fila e participam daquele ato de solidariedade como uma demonstração de que não estão preocupados apenas com as almas das pessoas, com a salvação das pessoas. Então, professor Tony, nós precisamos levantar essas bandeiras também, né? Exatamente. Só esse programa, professor Zé Roberto, ele não só teológico, mas também é um programa de política pública. Exatamente. É isso, política pública. E só a título de curiosidade, a doação de órgãos, para você ficar sabendo, que você como vivo, você pode escolher a pessoa a quem você quer doar os órgãos. Isso. Você como vivo, né? Você quer doar um rim, parte do seu fígado, não é isso? Agora, depois de morto, não. Depois de morto, vai para a lista. Existe uma lista única de espera de pessoas que estão esperando um coração, esperando um pulmão, esperando um rim. Existe uma lista, então aquele que está na espera, que está primeiro na lista, que vai receber. Depois de morto, não escolhe, a família não escolhe. Vivo, sim, você pode escolher. Eu quero dar esse rim para essa pessoa, para esse paciente. Então, esse programa está não só teológico, mas de política pública, não é isso? E também, pelo que o professor Tony acabou de dizer, quer dizer, existe uma organização, sim, não se preocupe, não tem facção criminosa dentro dos hospitais, não se preocupe com isso, tá bem? Lembrando também outro título de informação, que só pode doar órgãos quando houver comprovação de falecimento do cérebro, não é isso? Sim. Morte encefálica. Quer dizer, morte encefálica. Que a morte for cientificamente atestada. Exatamente. E às vezes acontece do coração ainda ficar batendo ainda, alguns minutos ainda, mas a morte encefálica, ela é sendo comprovada, então o médico vai chegar até você e vai perguntar se quer doar os órgãos. Recentemente, aqui em Mossoró, foi um jovem, ele foi vítima de um latrocínio, infelizmente, e aqui eu parabenizo a família que decidiu fazer a doação do órgão desse jovem. E que nós possamos seguir o mesmo exemplo, professor Zé Roberto. Muito bem. Então, estamos chegando ao final do programa. Foi uma alegria estar aqui com você, mais essa oportunidade, ao lado do professor Tony. Queremos dizer que o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, portanto, não se ausente da Escola Bíblica Dominical, aproveite esses momentos para aprender mais, para debater, para crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele permitir. Paz do Senhor.